Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar um pouquinho de função, né? E também dar alguns exemplos que contemplem a sua definição e que também não contemple a sua definição. Então, a primeira coisa que eu deixo bem claro é que toda função ela é uma relação, então é basicamente aquilo que a gente viu anteriormente, né? Ela sai de um produto cartesiano, de dois conjuntos, né? De tal forma que existe algum elemento que define quais são os pares ordenados que vão pertencer a essa relação ou não. Então, uma relação para ser função ela tem que obedecer a alguns requisitos, né? Então, nem toda relação é uma função, mas toda função é uma relação, né? Então, para uma relação ser considerada uma função, tem que obedecer a alguns requisitos. Para isso, eu vou falar da definição, né, que é a primeira coisa que a gente mostra aqui para vocês. Para falar dessa definição, eu falo para vocês sejam, né, dois conjuntos A e B não vazios, né? A não vazio, diferente do vazio, e B também diferente do vazio, seja dois conjuntos. F ela é uma função de A e B. F é função de A em B. Vou colocar um parênteses aqui, a gente simplifica isso falando assim, ó, de A em B. É. C e somente C. Então, C e somente C. Essa setinha aqui de duas vias, ela significa o C e somente C. E agora eu vou colocar através de sentença matemática aqui embaixo, né? F, né, é uma função de A em B. É dois pontos, tá? C e somente C. Né? Esse símbolo aqui é o para todo, ou qualquer que seja o nome dele. Para todo x pertencente ao conjunto A, tá? Existe, e aí esse outro tracinho aqui significa existe um único. Existe um único y pertencente ao conjunto B, de modo ou tal que o meu par ordenado x, voltar aqui um pouquinho, meu par ordenado xy, né? Pertença a F. Então, essa é a definição. O desdobramento dessa definição, para ficar mais claro, né? Quer dizer, aqui diz assim, ó, que cada domínio tem que ser correspondente, ó, aqui, né? Para todo x pertencente a cada domínio, cada elemento do conjunto domínio tem que ter uma correspondente só no conjunto imagem, né? E ela tem que ser única, né? Tem que existir primeiro, cada domínio tem que existir um correspondente no conjunto imagem e ela tem que ser única. Então, qual que é são os fatores? Ó, vou colocar aqui, vamos falar aqui que aqui é o conjunto domínio e aqui é o conjunto imagem. Então, eu vou colocar aqui uns elementos aqui. Vou colocar 4 elementos aqui, vou colocar 4 elementos aqui. Então, quer dizer, cada domínio tem que ser correspondente a um conjunto, a um único imagem, entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, não é função. Por quê? Se a gente observar, teve um domínio exatamente aqui,
não teve correspondente imagem nenhum. E aí fura aqui, ó, para todo x pertencente a tem que existir um cara. Então, cada elemento do domínio tem que existir uma correspondente. Para ser função, esse carinha tinha que dar flechada em alguém, entendeu? Então, não é função por isso. Vamos colocar outra situação aqui. A, B. Vou colocar 3 aqui, fica melhor, né? Então tá, ó. Cada domínio correspondente a uma imagem. E nesse caso também não é função. Por que não é função? Porque esse caso aqui, ó, tem um domínio com duas correspondências, entendeu? Não pode ter um domínio, o domínio para, ó, lembrando aqui, ó, para cada domínio, cada elemento do conjunto domínio, conjunto A, né, tem que existir uma única imagem. Então não pode, né, ter um elemento do domínio ligado com duas imagens. Ao contrário, pode, por exemplo, poderia existir isso aqui, ó, duas imagens ligadas, dois domínios ligados à mesma imagem, não tem problema não, né? Então, nesse caso aqui, quer ver? Vou colocar aqui A, B, 2, 3. 1, 2, 3. Se a gente observar, tá. É função, não tem problema nenhum. É função. Por quê? Porque a definição diz para cada elemento do conjunto A, cada elemento do conjunto domínio, tem que existir uma correspondente, existir um único correspondente do B. Então, ó, esse elemento está com esse correspondente do B, esse elemento está com esse correspondente do B, esse elemento está com o mesmo correspondente do B. Existe algum elemento de A aqui que não tem correspondente B? Não, todos têm correspondente B. Existe algum elemento do A com dois correspondentes em B? Não, cada elemento de A está ligado com um correspondente em B. Então, a questão é, o B pode ter N, cada imagem aqui pode estar ligada, associada a N domínio, mas o mesmo domínio não pode estar associado com duas imagens. Então, aqui é função. E qualquer que seja a situação que não caia nessas duas aqui, ó, a gente considera como função. Ou seja, não pode no conjunto domínio ficar ninguém sem ligar, e não pode elemento do conjunto domínio ter duas setinhas saindo dele, né? No gráfico, a gente observa aqui, né, como um gráfico, uma coisa assim, né? Tá... Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui. Isso aqui não é uma função, porque vai ter um elemento domínio aqui, ó, e o x é o primeiro, é sempre domínio, o y é a imagem. Esse mesmo elemento vai estar ligado em cima e esse mesmo elemento vai estar ligado embaixo. Então, isso aqui não é função, né? Também alguns gráficos assim, né? Mesma coisa, ó. O elemento aqui está ligado aqui em cima. Esse elemento aqui está ligado aqui embaixo. Então, também não é função. Também um gráfico mais ou menos assim, né? Um gráfico... Vou colocar alguma coisa assim para ilustrar. O domínio é real. O domínio é reais. E aí a gente tem aqui um furo. E domínio reais a gente tem um furo aqui. Então, tem um elemento do domínio aqui que não está ligado com ninguém, ó. Entendeu? Então, também não é função. Mas aí a gente tem que olhar para o domínio. Nesse caso aqui, o domínio tem que ser todos os elementos dos reais. Se tiver assim, todos os elementos reais, isso aqui não é função.
Se já estiver prevendo que esse lugar aqui, sei lá, se for N, é os reais menos o ponto diferente de N, aí é função do mesmo jeito, não tem problema não. Mas aí a gente vai avançar, né, posteriormente vendo essas especificidades.